Deus seja louvado. Boa noite a você que está vindo aí pela primeira vez, você que é membro da igreja, você que está nos assistindo pela internet. Hoje não sou eu que vou pregar, mas eu vim aqui para dar um recadinho para vocês, para fazer aqui, dar uma explicação do presente que nós temos aqui para você, por causa dessa série que nós estamos tendo aqui, série de domingos especiais. Começamos no domingo passado, dia 13, e vamos até o domingo, dia 17 de setembro. Serão 6 domingos com esse tema aqui que vocês estão vendo, verdade que liberta. Por isso que a gente tem aqui uma cela de prisão, né, que foi feito pelas irmãs. Quero agradecer pelas irmãs que prepararam aqui o nosso cenário, para a gente lembrar que, infelizmente, somos presos, mas que em Jesus podemos ser libertos. Amém? E é isso que a gente vai trabalhar, os temas dessa semana, para entender essa verdade que liberta. Você que está vindo como convidado, que ainda não é membro dessa igreja, mas está conhecendo, está assistindo aos cultos, seus primeiros cultos aqui na igreja. Você é nosso convidado especial para essa série de domingos, e na recepção, ali no nosso quiosque de atendimento, tem um cartãozinho que você tem que pegar lá, que é esse cartãozinho aqui dos domingos especiais, onde tem as datas, e a gente está usando ele como digamos assim, uma cartela, um vale-brinde, um vale-presente. E a promoção é a seguinte: se você vier dos 6 domingos em 4 deles, pelo menos, cada vez que você vem, você traz a sua cartela e recebe um carimbinho na data correspondente. E quando completar 4 vindas, 4 presenças nessa série de 6 domingos, você retira esse presente aqui lá no próprio quiosque da recepção, que é um livro chamado Caminho a Cristo, edição de luxo aqui, bem bonito, com 4 presenças, 4 carimbinhos aí no seu cartão, na sua cartela, você ganha esse presente. Então não esqueça de passar lá, de pegar a sua cartela, de receber o carimbo. Ao final do culto, geralmente eles não estão mais ali, porque eles assistem aqui também. Então tem que ser na entrada. Se você ainda não fez isso, você pode dar uma passadinha lá também para fazer isso, tá bom? Se você é membro da igreja, você também tem um presente, tá? Só que o teu presente é um pouquinho mais difícil de conseguir, não é só vir e estar aqui, que é um DVD da Novo Tempo. A gente tem de vários cantores. Você também pode ganhar, mas você precisa trazer um amigo, precisa trazer um visitante. Você é membro da igreja, tem a sua carta aqui. Para que você ganhe, você precisa trazer um visitante. 4 vezes. Você trouxe ele 4 vezes, recebeu 4 carimbinhos, você retira o seu DVD de música da Novo Tempo. E o seu amigo também vai ganhar os 4 carimbinhos, vai ganhar então esse livro aqui, tá bom? Esse aqui é um presente para você que acompanhar a nossa série em pelo menos 4 dos domingos. Quem tem filho, a gente está tendo um programa ali no 2º piso para as crianças. Você pode levar, se você quiser convidar um vizinho que tem filho pequeno, que ele vai ficar talvez um pouco, poxa, mas na igreja com criança, às vezes a criança ele fica um pouco inquieta. A gente está tendo um programa especial lá, muito legal para as crianças, com artesanato, com histórias e com atividades para a idade delas. Então, tudo para a gente ter uma série de domingos aqui muito especial. E para essa noite, a gente nós trouxemos aqui o pastor Oswaldo Rodrigues. Eu não sei se é a primeira vez que ele está vindo aqui pregar na nossa igreja, mas ele faz pouco tempo que está aqui na nossa associação, e ele é o pastor evangelista da associação. E ele está aqui conosco para repartir a palavra nessa noite. Quero agradecer ao pastor Oswaldo e dizer que essa igreja central está aí à sua disposição. Deus abençoe, viu, pastor? Obrigado, pastor Adriano, pelo convite para estarmos aqui nesta série especial que foi programada, foi preparada, e as igrejas estão fazendo. Alguns estão fazendo mais noites, outras menos noite, mas as igrejas da associação estão trabalhando com os domingos especiais, assim chamados, como um programa assim evangelístico, né? Então nós estamos aqui participando e queremos agradecer aqui o convite do pastor Adriano para estarmos juntos aqui. Sejam todos bem-vindos, obrigado por sua presença. Você que já frequenta por aqui, outros que estão vindo como nossos amigos convidados, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Que Deus nos ajude para que as mensagens que forem colocadas aqui sejam mensagens que libertam o nosso coração, a nossa alma, para podermos assim
avançar na caminhada cristã e na salvação em Jesus. Muito bem. Eu gostaria de convidar vocês para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, o versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu vou usar esse texto como o texto central para a nossa mensagem. Nós vamos ver outros textos aqui, mas eu gostaria que você ficasse com a ideia desse texto na sua cabeça, porque nós vamos desenvolver aqui nos próximos minutos este tema. No domingo passado, o pastor Adriano trabalhou um pouco a questão da origem do mal, como surgiu o mal e essas questões do pecado. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a questão da condição humana diante do pecado e da contaminação do pecado e da nossa realidade diante do plano da salvação. Então, capítulo 5, versículo 12. Você encontrou aí? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, este é um momento também muito especial, tanto quanto a música, a nossa presença, a nossa disposição de coração para te servir, te adorar. E nesse momento queremos que o Espírito Santo influencie o nosso coração, a nossa alma, e que decisões sejam tomadas aqui nesse momento ao lermos e estudarmos a Tua Palavra. Fique conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Então, na minha Bíblia, na minha tradução, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia, ela discute a questão do pecado, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, mostra a nossa situação, a nossa realidade como pecadores. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, o pastor Adriano trabalhou um pouco essa questão aqui domingo passado, nós fomos contaminados. Então a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. Então, a nossa natureza tem sérias e terríveis tendências para o mal, para a maldade, para fazer o mal. Mas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento se discute muito isso, mas Paulo, em especial, e principalmente em Romanos, ele discute esse assunto e mostra que nós vivemos em um conflito, nosso coração, na nossa vida, nossa caminhada cristã. E ele menciona aqui que o pecado entrou por um só homem e por consequência veio a morte, e todos pecaram, todas as pessoas foram contaminadas pelo pecado, ou seja, todas as pessoas ficaram doentes espirituais. E agora todas as pessoas precisam de um remédio para encontrar uma solução. Então, o texto menciona que pelo fato de todos nós termos pecado, vieram então as consequências. Quando você para um pouquinho para olhar aí na mídia, né, nas redes sociais e pela televisão, enfim, se você ligar de repente aí num canal policial 10 minutos, né, jornalismo policial, que você ligar 10 minutos à televisão, você já percebe situações terríveis, né? Crueldades tamanhas que você não consegue imaginar como que um ser humano pode se posicionar daquela forma. Às vezes maldade com crianças, né? Maldades com pessoas idosas, com mulheres, e maldades no geral. Você diz, mas como pode um ser humano chegar a esse ponto, tamanha crueldade com essa pessoa? E às vezes com razões pequenas. Mas aí você percebe que são consequências do pecado e pela contaminação do pecado. Você olha para as famílias, aí você vê famílias totalmente desestruturadas, consequências terríveis de separação,
ciúmes, desordens, os filhos sofrendo. Então, com a entrada do pecado, as consequências foram terríveis. Você olha um pouquinho mais no geral no mundo, você vê pessoas morrendo de fome, crianças morrendo de fome, simplesmente por causa da falta de um pão. Mas que tristeza, né? No nosso contexto, existem também no Brasil fomes, dificuldades e tudo, mas você vê aí, em alguns países aí, pessoas simplesmente morrendo porque não tem um pão para comer. E aí você vê que realmente o pecado contaminou toda a humanidade. Sem falar das doenças terríveis que tem por aí. Fui pastor no Rio Grande do Sul por um bom tempo, e lá eu fui pastor de uma família bonita, o casal e um filho. Na época ele deveria ter uns 2, 3 aninhos, um lindo menino. Família feliz, líderes da igreja, todo mundo contente e tal. E de repente ele gostava de fazer exercícios, atleta, essas coisas e tudo. E de repente ele tinha um físico, uma saúde tremenda. E do nada ele começou a ter algumas dificuldades de locomoção. Caminhar, tropicava, caía por ali e tal. E ele, fraquezas nas pernas. Ele falou, mas está alguma coisa errada? Eu não sou assim. E ele buscou um médico e eles começaram a pesquisar, até que descobriram que era uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Oh, terrível. Essa doença, ela começa a paralisar os nervos, as terminações nervosas, das extremidades para o centro do corpo. Então a primeira coisa são as pernas, os braços, vai paralisando. E o único nervo que essa doença não paralisa e deixa funcionando é a dos olhos, esse que a gente pisca os olhos, só isso, das pálpebras dos olhos, mais nada. Quando chega no final mesmo, só isso a pessoa consegue mexer. E ele, em 3 anos, eu acompanhei, definhando, foi para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas foi para a cama, e simplesmente ele morreu em 3 anos, 32 anos de idade. Aí você vê que coisa extraordinária, né? Uma doença terrível que vai paralisando, simplesmente dor terrível para a família, o filho que ficou, os familiares. Consequência do mal, consequência da contaminação do pecado que foi em todos. A Bíblia diz, todos pecaram e todos estão sujeitos às consequências do mal. Fui pastor de uma outra família, na verdade eram adventistas, e por alguma razão deixaram e depois eles retornaram na minha época na igreja. Era o casal e 3 filhos. Tinha já uma mocinha de uns 15 anos, 14 e um menino de 9 anos. O rapaz tranquilo, com 41 anos de idade, feliz, trabalhando, construindo a sua casa, legal. E de repente ele sentiu uma dor na região do abdômen e começaram a pesquisar e tal. Descobriram que ele estava com câncer. Todo tomado. Fígado, baço, pulmão, todo tomado. E eles tentaram fazer o que pôde, tudo, ainda durou 2 anos, mas infelizmente doença terrível acometeu a ele e simplesmente o matou em 2 anos. No dia do funeral, eu fui fazer o funeral e eu senti uma dor terrível, porque o menino de 9 anos, filho, o caçula, no momento ali da despedida, ele saiu da cadeira onde ele estava, em pranto chorando, pegou um botão de rosa e colocou no peito do pai. Coisa terrível aquilo. Acompanhei todo o processo. Você vê consequências do mal e do pecado. Que todos, a Bíblia diz, todos pecaram. Quando, nessa perspectiva, Paulo, ele discute esse assunto do pecado, eu gostaria que você avançasse umas páginas da tua Bíblia, no capítulo 7, o versículo 18, o 19 e o 20. Ele diz assim, Romanos 7, 18, 19 e 20, ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é a minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou quem faz,
e sim o pecado que habita em mim. Paulo aqui, ele quase entra em desespero, porque ele diz assim, olha, com o mal e o pecado que habita em mim, eu tento fazer as coisas boas para os outros e para mim, mas quando eu tento fazer o bem para os outros, aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu não faço. Aquilo que eu não gostaria de fazer, quando eu vejo, eu já estou fazendo. Que luta, que conflito tremendo, alguém que sabe que é um pecador, que tem a natureza pecaminosa. E ela simplesmente, como natureza pecaminosa, cria-se um conflito. E Paulo entra quase que em desespero. Ele diz, como é que eu posso fazer? O meu desejo é fazer o bem, mas eu não consigo fazer. Aquilo que eu não quero fazer, quando eu vejo, já estou fazendo. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa condição humana. No estado de pecado, pelos nossos pais que cometeram o pecado. E a Bíblia diz que todos se tornaram pecadores. Todos se tornaram doentes. No mesmo capítulo, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 5, Paulo continua discutindo a respeito disso. Ele diz assim, porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Versículo 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas porém não estáis na carne, mas o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos. Então Paulo diz o seguinte, olha, a nossa natureza é carnal. Nós somos pecadores por natureza. Então nós temos tendências terríveis para o pecado e para o mal. Por outro lado, nós herdamos uma natureza de Cristo pela aceitação do Evangelho. Então, dentro de nós, há duas naturezas. Esse é o conflito tremendo. Porque por Adão e Eva e pela entrada do pecado, pela contaminação do pecado, nós temos uma natureza corrompida pelo mal. Essa é a nossa condição. Mas quando alguém aceita o Evangelho, quando alguém aceita Cristo, quando alguém aceita Deus, então a pessoa passa a receber uma natureza de Cristo, pela aceitação, pelo batismo, pela comunhão. E Paulo diz, duas naturezas dentro de nós, brigando. E aí ele diz assim, miserável homem que sou, porque eu tento fazer o que é correto, mas eu não consigo. E aquilo que eu não quero fazer, porque não é tão correto e é contra, eu quando vejo já estou fazendo. Dilema tremendo, essa é a nossa condição. Então Paulo, ele discute a respeito disso e fala dessa natureza corrompida que nós temos e que todos nós estamos sujeitos aos sofrimentos, estamos sujeitos ao pecado. O interessante é que tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento fala dessa questão e de experiências de pessoas que passaram pelas experiências de questões de pecado, mas que elas superaram isto. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmista Davi foi um homem que nos deixou um exemplo quando se trata deste assunto. Às vezes não um exemplo tão positivo assim, mas pelo menos pela maneira que nós podemos ter esperança. Salmos de número 51. Gostaria que você me acompanhasse aí. Só para a gente lembrar o contexto deste salmo, Davi, apesar do grande homem de Deus que foi, ele teve algumas dificuldades no seu caminho, né? Na sua vida com Deus. E ele pecou feio. A gente sabe que ele se envolveu com adultério, mandou matar lá o marido da mulher, deu toda uma confusão. Vocês lembram disso? Está lá em 1 Samuel. E o Salmo 51, ele escreve no contexto de que ele encontrou em Deus a esperança e o remédio
no versículo 2 do Salmo 51, diz assim: lava-me completamente a minha iniquidade e purifica o meu pecado. Então ele clama a Deus: Senhor, na minha condição de pecado, na minha condição de mal, eu preciso que o Senhor lava-me completamente do meu pecado e purifica. Versículo 5 ele diz assim: eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu a minha mãe. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu reconheço a minha condição. Versículo 7: purifica-me como hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Depois, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, diz o texto aqui, um espírito inabalável. O salmista Davi, não só neste salmo, mas na sua vida toda, ele lutou com essa natureza terrível do mal e do pecado, com tendências para o mal. Mas ele reconheceu que ele era um pecador, que ele tinha natureza pecaminosa, e ele buscou o remédio certo. Ele buscou o perdão, ele buscou a graça de Deus. Quando nós olhamos nessa perspectiva, no Salmo de número 139, esse salmo, ele também foi escrito na ideia de que ele passou por essa experiência não tão boa, mas ele reconhece, ele toma uma decisão na compreensão de que na pessoa de Deus, apesar da nossa condição de maldade e pecado, nós temos condições de encontrar a solução. Aqui no Salmo 139 ele fala da onisciência, ele fala da onipotência de Deus, ele fala da onipresença de Deus. E quando a gente estuda o Salmo 139, a gente percebe que ele escreveu esse salmo na perspectiva da experiência que ele teve lá, que não foi tão boa, com Betseba, mandando matar Urias naquela circunstância lá, e ele reconhece assim: olha, não adianta vocês fugirem de Deus, não adianta vocês querer esconder de Deus, porque Deus está ali, por onde você vai, Ele vai na extremidade, da direita, na esquerda, nas alturas, na profundidade. Então, não fuja de Deus, porque com a condição de pecado que vocês têm, a solução não é fugir de Deus, a solução é vocês se aproximarem de Deus, encontrar o remédio. E então, nos últimos versículos, lá no versículo 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi aqui, ele tomou uma decisão forte. Ele foi corajoso para dizer para Deus: Senhor, olha para mim, olha a minha condição. Eu reconheço que sou um pecador, tenho tendências terríveis para o mal, mas estou com o meu coração aberto. Estou com o meu coração desejoso de encontrar uma solução e um remédio. Eu preciso, eu desejo. O lindo dos salmos de Davi, e a grande maioria deles a gente vê, percebe essas coisas, mas eu escolhi esses dois aqui pelo contexto da história. Ele reconhece, ele sabe, o Senhor é onipotente, o Senhor tem poder sobre todas as coisas, porque às vezes nós ficamos pensando assim: puxa vida, com a natureza do mal e do pecado que eu tenho, eu não me vejo condições de salvação, acho que não há salvação mesmo para mim. Então Davi está dizendo: fica tranquilo, Deus é onipotente, existe poder sobre todas as coisas capaz de libertar você, então fica tranquilo. Mas ele diz assim: olha, também você não esconde de Deus, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Não fuja de Deus, porque onde você for, Deus estará lá. Mas aqui ele foi corajoso, tomou uma decisão sincera. Ele disse para Deus: olha para mim, olha a minha situação de pecado, olha a minha condição de pecador, e eu estou disposto a tomar a decisão de andar pelo caminho correto. Mostra para mim. Eu gosto de Davi porque, apesar das dificuldades que ele teve, ele era sempre sincero com Deus. Ele tinha uma sinceridade com Deus. E por isso, com essa sinceridade, que ele encontrou o remédio certo. Que Deus o perdoou. E a Bíblia diz que ele foi um homem escolhido por Deus. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Agora, o interessante é que essas histórias nos mostram que, apesar de sermos contaminados pelo pecado, todos nós
estamos na condição de pecado, Deus sonha em nos conceder remédio, solução para nossas feridas, para os nossos pecados. E eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João. Este é o último texto. Essa aqui é uma história, capítulo 8, que Jesus está envolvido aqui exatamente nessa história junto com esta mulher. Texto muito conhecido, capítulo 8, versículo 1 até o 11. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, os acusados, pela própria consciência, foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio deles, onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Essa história é bastante conhecida, mas eu fiz questão de colocar aqui, porque aqui demonstra a maneira como Jesus trata a todos nós pecadores na condição de pecadores, na condição de natureza pecaminosa, na condição de natureza corrompida, na condição de pessoas que precisam de um remédio. E aqui demonstra a maneira como ele tratou esta mulher. A Bíblia diz que ele estava no Monte das Oliveiras em oração, e então ele decidiu de madrugada voltar para o templo. Como Jesus, a esta altura, já tinha muitas pessoas, muito conhecido, seu ministério se desenvolvendo e tudo, provavelmente as pessoas estavam por ali, preocupados com ele, acompanhando ele, mas foi para o templo, e lá, provavelmente ele estava com um grupo de pessoas, porque a Bíblia diz que ele estava ensinando. Um grupo de pessoas estavam por ali, ao redor dele, como sempre acontecia, e Jesus estava lá ensinando. E eu fico imaginando, porque Jesus ensinando deveria ser algo extraordinário. Jesus ensinando, a verdade ensinando, ele era a verdade. Então Jesus tinha facilidade para atrair as pessoas, e ele estava ali ensinando, eu imagino que um silêncio, e esse silêncio foi quebrado por um grupo de homens, trazendo uma mulher, provavelmente seminua, e atirou no meio deles. Ali estava aquela mulher. E eles disseram: olha, essa mulher foi apanhada em adultério, a lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada, o que o senhor tem para dizer para nós? Diz o texto que ele começou a escrever no chão, mas eles ainda continuavam insistindo, dá uma posição, olha, o que está acontecendo? Escrevendo no chão, eles começaram a insistir. Então ele se levantou, diz a Bíblia, e diz assim: olha, aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Continuou escrevendo no chão. A Bíblia diz que eles foram saindo lentamente, um a um, e sobrou ali só aquela mulher. Simplesmente aquela mulher. Eu fico pensando, não está escrito aqui, eu fico pensando, porque essa é uma cena extraordinária, não é verdade? Alguém que de fato merecia, pecadora, numa situação moral, no mundo machista da época, provavelmente uma situação muito delicada, ela
envergonhada, decepcionada, cheia de culpa, ela estava ali diante de Jesus. Eu fico pensando, pelo grande amor de Jesus, deve ter levantado aquela mulher, quando não tinha mais ninguém ali. Provavelmente, a Bíblia não diz, eu gosto de pensar assim, deve ter dado um abraço nela, e depois disso, e cadê o pessoal que estava te acusando? Não, todos foram embora. Então vai e não peques mais, eu também não te condeno. Que cena extraordinária. Para nós que somos seres humanos, nós gostamos de condenação, nós gostamos de acusação, e provavelmente aquela mulher estava num estado terrível emocional. Triste, chateada, decepcionada com ela mesma. Era alguém que já era conhecida de Jesus. Mas naquele momento ali, o que me chama a atenção é que Jesus dá para uma pessoa, na condição de pecadores, de maus, de pessoas com tendências para o mal, que fazem coisas terríveis, que decepcionam todo mundo, decepciona os pais, o seu líder religioso, a igreja, todo mundo. Mas Jesus ali dá mais uma chance para tomar uma decisão, de ser libertados. Essa mulher foi libertada pela verdade, que era Jesus. Ela teve a chance de tomar uma decisão, de receber o remédio. Você sabe que, às vezes a pessoa adoece fisicamente, e ela vai ao médico. Ela pode ir num bom médico, ter um bom convênio, receber uma receita do médico, tudo certo, ir à farmácia, comprar o remédio, mas se ela não tomar a decisão de tomar o remédio do jeito que o médico pediu, ela não será curada. Quando se trata da vida espiritual, nós precisamos de tomar o remédio. Nós temos que tomar uma decisão de aceitar. E eu gostaria de dar a oportunidade para todos nós que estamos aqui, na condição de pecadores que todos nós somos, ter o privilégio de sair daqui hoje à noite com uma decisão no coração. E dizer: Deus, como pecador, como alguém que decepciona a Deus, a Cristo, às vezes a família, a sociedade, como pessoas que sentem vergonha de si mesmo, se decepciona com você mesmo, às vezes passa no coração a seguinte ideia: eu acho que não há condições de salvação para mim. Eu sou tão pecador, tão mal, tantas coisas ruins que eu falo, penso, faço. Será que há salvação para mim? Quando Davi pecou, ele encontrou remédio. Quando esta mulher pecou, ela encontrou remédio. Quando Paulo diz lá que há esse dilema dentro de nós, como pecadores, e às vezes nós desanimamos de nós mesmos. Mas essa mulher teve a chance, ela teve a oportunidade de ser perdoada, de ser recebida, e ela estava ali aos pés de Jesus. Aqui tem um cartão que você está com eles nas mãos aí. Não sei se tem alguém que não tem esse cartão e precisa. Tem alguém lá? Não sei se tem alguém atrás com cartão, pastor. Ok? Tem alguns que não têm esse cartão. Você pode ter a oportunidade de tomar uma decisão. Pastor, eu quero que você ore por mim. Estou passando por sérias dificuldades, eu preciso demais de oração. Pastor, eu desejo receber uma visita de um ministro aqui da igreja, na minha casa, para mim conversar, tratar algum assunto, pedir uma ajuda, conhecimento, um estudo. Pastor, eu almejo ser transformado por Jesus, juntamente com a minha família. O que eu posso fazer? Que decisão eu posso tomar? Vocês falam tanto de Jesus, de transformação, de remédio. Somos pecadores, como eu posso fazer? Então eu gostaria que você tivesse a oportunidade. Levanta a sua mão, o pessoal já está com um cartãozinho ali. Você vai receber. Quem já tem aí, já tem a oportunidade de fazer um X aí na sua decisão. Pastor, eu quero fazer um estudo bíblico para entender melhor o plano de Deus na minha vida. Eu sei que existe o céu, existe Deus, existe Jesus, existe o Espírito Santo. Há um sonho de viver eternamente com Jesus. Como que isso funciona?
eu quero tomar essa decisão, quero colocar um X aqui. Você pode colocar o seu nome aí, os seus dados, seu celular. Você pode colocar por quem você foi convidado. Se você não tem um cartão, pode erguer sua mão aí que o pessoal está entregando. Pastor, eu já conheço tudo, eu já andei por esse caminho, eu já fui batizado nesta igreja, mas eu preciso tomar uma decisão de voltar, de renovar o meu voto com Deus. Então, coloque um X ali. Pastor, eu desejo o batismo, muito em breve. Coloque lá que você quer o batismo, os seus dados. Os pastores aqui vão ligar para você, vão lhe fazer uma visita, vão acertar os detalhes. Eu gostaria que você soubesse que nessa noite, Deus quer dar uma nova oportunidade para você. Eu gostaria que você soubesse que apesar de pecadores que somos, de maus que somos, nossa natureza corrompida, mas Deus quer dar uma oportunidade para você. Então, eu vou dar a chance para você sair daí do seu lugar. Nós vamos ouvir uma música especial agora pelo quarteto. E enquanto você estiver ouvindo a música, você pode sair daí e pegar o seu cartão e trazer aqui. Onde é que vai? Ah, ok, aqui está. E colocar o seu cartão ali com a sua decisão. No final da música eu quero fazer uma oração especial por sua decisão, por sua entrega. Eu sei que você diz, pastor, eu tenho tantas decisões para ser tomadas, não só em relação à salvação, à busca, o perdão, a graça de Deus, o remédio de Deus, mas eu tenho alguma decisão, outras decisões especiais que eu preciso tomar hoje à noite. Eu não sei o que Deus está falando com você, eu não sei que o Espírito de Deus está movendo o seu coração, então você simplesmente toma a sua decisão, vem aqui. Se você quiser ficar aqui à frente do altar, aos pés de Jesus, eu quero fazer uma oração por você. Sinta-se à vontade enquanto você ouve a música. Rendido a teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando o teu rosto e o teu olhar de amor, e abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu, e dizer-te que te amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste tu. Minha vida te entrego, como me entregaste tu. Rendido a teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando o teu rosto e o teu olhar de amor, e abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu, e dizer-te que te amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste tu. Minha vida te entrego, como me entregaste tu.
Amém? Que Deus ouça a nossa oração, o nosso clamor, o nosso desejo. Que Deus nessa noite aceite a nossa decisão, a nossa entrega. Eu tenho certeza que Ele está nos céus de braços abertos, porque Hebreus diz que Ele está realmente nos esperando a nossa entrega. Então nesse momento nós vamos fazer uma oração. Deus sabe da minha decisão, Deus sabe da sua entrega, do seu coração. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Grande Deus, muito obrigado porque o Senhor tem dado a nós mais uma oportunidade. Na condição de pecadores, pessoas que têm o coração corrompido pelo mal, mas nós encontramos o remédio na pessoa de Jesus Cristo. Então, Senhor Deus, aceita a nossa decisão, a decisão de entregar a nossa vida ao Senhor, de conhecer mais a respeito da Tua Palavra, de quem sabe tomar a decisão pelo batismo, fazer um compromisso público contigo, e outras decisões que foram tomadas aqui. Na Sua pessoa nós temos certeza da Sua misericórdia, da Sua graça, do Seu amor, assim como foi com Davi, foi com esta mulher do capítulo 8 de São João. Seja conosco também misericordioso. Aceita a nossa decisão, a nossa entrega. Ouve o nosso clamor. Liberta o nosso coração, a nossa alma. Faça de nós, Senhor Deus, candidatos ao reino dos céus. Eu coloco aqui cada decisão nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.